Oi, meus queridos, vamos novamente, vamos corrigir a folha que vocês fizeram na quarta-feira, ok? Muito fácil, né? Vocês viram lá o M ou o N, né? E vocês viram a regrinha que é muito fácil e não pode esquecer, né? Vocês já sabem que M a gente usa antes de P e B e N antes das outras consoantes, ok? Então vamos lá. Use M ou N. Tambor com M, banco com N, temporal M, merenda N, laranja N. Por que laranja é N? Porque está antes do J. Limpo M antes de P, bambolê M antes do B, samba M antes de B, lombo M antes de B e mundo N antes de D. Encaixe o nome das figuras na cruzadinha abaixo, tá? Tô com a folha aqui na minha mão. Aí vocês viram várias figuras, agora quem vai escrever é vocês, não veio a figura com o nome dela. Então, prestando atenção na regra, né? Só posso usar a letra M antes de P e B. A primeira figura é âncora, né, para vocês completarem. A segunda, interrogação. A terceira, campainha. A quarta, envelope. A quinta, pomba. Até aí todo mundo acertou direitinho as figuras. A sexta, ventilador. A sétima, dente. A 8, sombrinha. 9, bombom. 10, empada. 11 é ambulância, né? Vocês viram um carro? Não, ambulância. 12, lanterna. E 13, lâmpada. Prestando atenção, não adianta só vir aqui e colocar o nome das figuras, tá? Colocando M antes de P e B e N antes das demais consoantes. Então, âncora vai ser com N, interrogação com N, campainha com M, com M, envelope N, pomba M, ventilador N, dente N, sombrinha M, bombom também com M, porque antes do B, empada também com M, porque antes de P, ambulância com M, porque antes do B, lanterna com N, antes do T, e lâmpada com M antes do P, ok? Todo mundo fez certinho. Agora eu quero que vocês peguem para mim a apostila 3. E vocês vão abrir aqui, ó. Vocês vão abrir na página 64. Vou esperar vocês aí, tá? Abre na página 64 para mim, para acompanhar o que tá dizendo aqui, o que tá pedindo pra gente fazer nessa oficina de redação. Vamos nós? Todo mundo pegou? Tá dizendo assim: a oficina de redação dessa unidade será composta de 2 partes. Parte 1. Discuta com seus colegas o sentido do dito popular, as aparências enganam. Não dá para discutir com os colegas, vamos discutir. Eu acredito que, né, quando vocês leram o texto, eu falei: olha, discuta com quem está aí na casa de vocês, porque o texto é muito legal. Verifique em que medida os dizeres mencionados transparecem no texto. E em seguida ouça com atenção a história que seu professor contará. Agora, estude a proposta que aparece na parte 1. Olha, a parte 1 vai ser essa daqui, tá? Essa primeira parte aqui. Vocês vão olhar essa imagem e vocês vão contar uma história, colocando o nome dos personagens, tá? E aqui vai dizer o que vocês vão ter que fazer. Olha só. Siga o roteiro. Introdução, descreva a cena e situe o personagem que será motivo de sua redação. Ou seja, ele está numa escola, ele está numa sala de aula, né? O que está acontecendo lá. Aí vem o desenvolvimento. Narre a situação de modo que você conduza a história para 2 aspectos: o que o personagem aparenta e o que pode realmente ser. Se vocês observarem aqui,
vocês vão ver que ele tá aqui fazendo uma careta, né? Mas aí, ele tá numa sala de aula fazendo uma careta, sabe o que ele tá debochando da cara da professora? Ele tá mexendo com algum colega da outra fila? O que tá acontecendo? E aí vocês vão fazer o desenvolvimento. Aí depois vem assim, narre a situação de modo que você conduza a história para 2 aspectos. Faça um final que seja uma surpresa para o leitor, igual o do personagem do bisavô, entendeu? Ele deduziu, né? Olhou aquela cena e achou que era uma coisa, aparentemente, mas aí depois era totalmente diferente. Aí, introdução, o primeiro parágrafo de 4 a 5 linhas, o desenvolvimento, segundo parágrafo de 4 ou 5 linhas cada, e a conclusão, um parágrafo de 4 ou 5 linhas. Ai, Tianinha, vou escrever só duas linhas e tá bom, que eu lembro lá na sala que era uma preguiça só, né? E aí, quantas linhas? 3 linhas tá bom? 4 linhas tá bom? Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos narrar uma história legal, coloca o parágrafo e aqui tá dizendo quantas linhas é para fazer. Parte 2. O comportamento do bisavô de Serginho permite um estudo mais detalhado. Embora seja uma pessoa de mais idade, tenha vivido em uma época diferente da nossa, ele pode ser mal entendido e parecer agir de forma preconceituosa, né? Por quê? Porque ele viu lá uma pessoa de cabelo comprido e logo deduziu que era uma mulher, uma moça. E assim também quando estava do lado dele também, né? Aí o cara falou assim, não, eu sou o pai dele. Né? Então ele fez deduções assim que aparentemente parecem preconceituosas, e aí é para vocês darem opinião. Discuta com os seus amigos, também não dá para discutir com os amigos. O menino e os familiares respeitam o velho bisavô? Qual a impressão que o bisavô causa em você? Ele é simpático, extrovertido, preconceituoso, intolerante? Por quê? Anote suas conclusões. Em seguida, redija um pequeno texto em que você dê sua opinião a respeito do comportamento do bisavô. O que vocês acharam do comportamento dele? Poxa, porque ele tem mais idade, né? Ele estava sem óculos, ele não viu direito. Qual foi, o que vocês acham do comportamento dele, ok? Vamos lá então. As aparências enganam. Seu professor vai narrar um exemplo. Qual é o exemplo que eu vou dar para vocês? Imagine uma cena, né, de um filme, que vocês olham, ou de um filme, ou eu estou falando uma cena qualquer, que vocês olham uma pessoa segurando uma faca, e aí ele está entrando dentro da cozinha com essa faca assim, em pé, tá? E quando ele chega na cozinha, não é nada do que vocês imaginavam, uma cena de terror, nada disso. Ele simplesmente ia passar manteiga no pão. À primeira vista, a gente pode achar assim, gente, o que uma pessoa segurando uma faca para cima vai fazer? Será que ele vai matar um bicho? Será que vai fazer alguma coisa? E aí, quando ele chega lá na cozinha, simplesmente ele pega a faca e passa a manteiga no pão. Então, as aparências enganam. Por isso que não é bom que a gente julgue as pessoas pela aparência, que a gente não julgue as situações pela aparência. Às vezes a gente olha uma pessoa e a gente começa a deduzir que ela é de um jeito e ela não é, ou olhar uma situação e falar assim, mas eu pensei que ele ia fazer isso, e não era nada daquilo. E é o que está falando aqui agora. A partir da ilustração, escreva uma pequena história com o título Nem tudo é aquilo que parece ser. Tente dar à figura 2 interpretações, tá? Vocês vão começar a história com uma interpretação e no final vocês vão dar outra interpretação. Olha, não era nada disso. Naquela hora, a professora tinha falado para ele fazer... Vocês que vão inventar. Na primeira, você deve colocar o que aparenta ser e na segunda, o que poderia ser. Invente uma história plausível. Procure o significado de plausível no dicionário. Lembra que eu falei para vocês? Dicionário é importante. Vai lá no dicionário e vê o que significa plausível. Parte 2. Dê sua opinião sobre o comportamento do bisavô. Tá aqui na parte 2. O que ele faz é correto ou não, né? Ele olhar aquela situação ali e falar daquele jeito.
O que poderia ser mudado para que ele pudesse ter uma convivência mais integrada na sociedade em que vive? Você acha que ele foi preconceituoso ou ingênuo? Organize suas ideias e escreva aqui. Então, vocês vão organizar a ideia de vocês, dizer o que vocês acham da atitude do avô. Ele tem, né, pela idade dele, vocês acham que ele foi uma pessoa preconceituosa ou simplesmente porque ele estava sem óculos? Ou vocês acham que ele poderia mudar pensando assim, poxa, na minha época não era assim, mas hoje em dia, né, as coisas mudaram, né, as pessoas hoje elas usam realmente cabelo mais comprido, né, e assim a gente vai vivendo com as diferenças. Por isso que o título do texto é Mal Entendido, ou a falta que os óculos fazem, ou as aparências enganam, ou tempos modernos. E aí, qual o título que vocês acharam melhor para colocar nesse texto? Para mim, os 4 são perfeitos, né? Mas qual que vocês acharam, depois de vocês lerem o texto, ter feito a interpretação, qual o título que vocês dariam, hein? Tenho certeza que todo mundo falava, eu daria esse, porque vocês são muito criativos, tá? Façam a redação, pontuação, não esqueçam de usar pontuação, parágrafo, letra maiúscula e façam tudo direitinho, tá, meus queridos? Bom final de semana e na próxima semana a gente se encontra de novo, tá? Um beijo para todos vocês. Tchau!